Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Este conto sombrio, porém excêntrico, eu retirei do livro Pactos, da editora Dark Side. Foi então que decidi vender minha alma para Satã. Steel estava em baixa, St. Paul também. Na verdade, a mesma coisa se dava com todas as ações que valiam a pena, e não querendo ficar em baixa, concluí que era hora de investir pesado e ficar rico. Sem delongas, mandei um recado para o agente local, o Sr. Blank, com a descrição da propriedade a vender e suas atuais condições. Uma reunião com Satã foi prontamente marcada, na base de 2%, comissão que só seria paga se a transação fosse concluída. Fiquei no escuro à espera, entregue aos meus pensamentos. Que silêncio profundo, até que a voz gutural de um sino distante anunciou meia-noite. E levantando-se para receber meu convidado, me preparei para o estrondo do trovão e o fedor de enxofre que, na certa, anunciariam sua chegada. Mas não houve trovoada, nem fedor. Pela porta fechada, sem o menor ruído, surgiu o Satã moderno, exatamente como o vemos no teatro. Alto, magro, elegante, trajando calça justa e capa curta nos ombros. Tinha um florete preso na cintura, uma pena adornava o chapéu e o rosto de aparência inteligente exibia seu famoso sorriso metistofélico. Mas ele não era como uma brasa ardente, não era sequer vermelho. Pelo contrário, era uma estátua de brilho pálido que reluzia com a discreta incandescência de tocha acesa, com leves matizes, um verde espiritual. Um esplendor lunar emanava dele, como o reflexo que cintila nas ondas dos mares tropicais quando a lua cheia ilumina um céu sem nuvens. Fez sua costumeira reverência teatral, com a mão esquerda no punho do florete e removendo o chapéu com a direita, executando aquele floreio que conhecemos tão bem. Em seguida, nos sentamos. Ah, ele possuía uma glória incandescente, era como um sonho nebular, e a mudança de cor aprimorara em muito a sua aparência. Deve ter notado a indisfarçável admiração que iluminava meu semblante, mas não fez muito caso. Já devia estar mais do que acostumado a ver tamanho fascínio no rosto de outros cristãos com quem fizera negócios. Após meia hora bebericando hot toddy e falando sobre o tempo, bem, como ocasionais sondagens de minha parte, rebatidas por "O senhor sabe que jamais pagaria tanto", da parte dele, fui perdendo a timidez e, já mais solto, tomei coragem para matar um pouco da curiosidade. Arrisquei então comentar que ele era surpreendentemente diferente das representações tradicionais e que eu gostaria muito de saber de que material era feito. Ele não se ofendeu, respondendo com franca simplicidade: "Rádio". "Ah, então é por isso", exclamei. Nunca vi mais belo resplendor. O brilho frio e insensível dos aparelhos elétricos não chega aos seus pés. Suponho que Sua Majestade deva pesar em torno de. Tenho 1,85 de altura. Se fosse de carne e osso, pesaria 97 quilos. Mas o rádio, assim como os outros metais, é bem pesado. Peso 408 quilos. Admirei-o com a cobiça, pensando em meus botões. Que fortuna, que mina de ouro! 400 quilos a 3,5 milhões de dólares o quilo. Daria. Um pensamento malicioso me ocorreu, e ele deu uma gargalhada e disse: "Sei o que o senhor está pensando. É uma ideia bastante original. Sequestrar Satã, transformá-lo em ação, incorporá-lo, emitir com um valor excedente ao do capital investido, umas 3 vezes o valor real e multiplicar os lucros." Meu rubor transformou o luar em bruma avermelhada,
como as que pairam sobre as cúpulas e as torres de Florença ao poente, deixando seus espectadores inebriados de satisfação. Ele se apiedou de mim e, abandonando a ironia, assumiu o tom mais sério e reflexivo que me agradou mais. Sob sua generosa influência, sosseguei minha angústia e o agradeci pela cortesia. Então ele disse: Para retribuir a gentileza, vou lhe fazer um elogio. Há séculos que faço negócios com sua pobre e patética raça, e o senhor é a primeira pessoa inteligente o bastante para reconhecer o rico valor comercial da minha constituição. Procurei parecer o mais modesto possível, embora por dentro estivesse ronronando de satisfação. É verdade, o primeiro prosseguiu. Durante toda a Idade Média, costumava comprar almas cristãs a preços exorbitantes, construindo em troca pontes e catedrais em uma única noite, sendo passadas para trás praticamente todas as vezes em que negociava com um padre. Como a história pode muito bem provar. E depois indo à forra com os negociantes leigos, admito. Mas nenhuma dessas pessoas adivinhou onde estava o verdadeiro tesouro. O Senhor é o primeiro. Enchi seu copo e lhe dei outro cavor. Mas, àquelas alturas, ele já estava esperto. Após inspecionar atentamente o charuto, perguntou: Quanto custa um charuto desses? 2 centavos, mas sai mais barato quando compramos a caixa. Ele continuou a examiná-lo, murmurando para si mesmo. Negro, áspero, amassado, irregular, amarrotado, grosso e com bordas tostadas. Tem a aparência de couro queimado, como as solas dos condenados que ficam sentados em dupla na porta de casa da manhã de domingo. Ele suspirou, lembrando-se do seu lar, e ficou em silêncio por um momento. Depois disse cordialmente: Conte-me mais sobre este projétil. Foi inventado por um grande político italiano, respondi. Cavour. Um dia ele acendeu o charuto e apoiou no cinzeiro e se distraiu escrevendo. O charuto, esquecido em uma poça de tinta, ficou encharcado. Quando Cavour percebeu, colocou o charuto para secar no fogão. Uma vez seco, ele o acendeu novamente e notou que o gosto estava diferente. Então, ele disse como era o gosto antes? Não, acho que não. Mas convocou o químico do governo, pediu que descobrisse a origem do novo sabor e depois o informasse. O químico fez todos os testes e relatou que adivinha na presença de sulfato de ferro misturado com vinagre, a mesma combinação usada na confecção de tinta. Cavour então pediu que introduzisse a marca no mercado. Desde então, esses charutos são processados na fábrica de tinta, o que torna os dois produtos diferentes e originais. Isso é uma história real, senhor. Não é fruto da minha imaginação, não. Ele segurou seu presente e, tocando-o com a ponta do indicador da outra mão, o acendeu em uma chama fragrante. No entanto, mudou de ideia e apagou o charuto, justificando muito cortês. Com sua permissão, vou guardar para Voltaire. Envaidecido ao me ver ligado, ainda que minimamente a esse grande homem, e pensando que meu nome seria mencionado a ele, corri para buscar uma caixa com 50, para que pudesse distribuir para os outros mortos renomados, Goethe, Homero, Sócrates, Confúcio, entre outros. Mas Satã disse que não tinha nada contra eles. Perdeu-se então em devaneios, recordando os tempos passados, mas depois de um intervalo comentou: Não sabiam o que era rádio, e mesmo que soubessem, não calculariam seu valor. Por 20 milhões de anos, não teve utilidade alguma para sua raça, até o advento da revolucionária era industrial, alguns anos antes do senhor nascer. Foi um século e tanto, o 19, mas o 20 vai deixá-lo no chinelo.
Atendendo ao meu pedido, explicou: porque a energia era muito custosa e tudo precisava de energia. Navios, locomotivas, tudo. Carvão, sabe? Não se pode passar sem ele. Não há nem motor nem eletricidade. E é um desperdício danado, pois uma vez queimado, acabou. Mas com o rádio é outra história. Com meus 400 quilos, é possível iluminar e aquecer o mundo inteiro, operar todos os navios, as máquinas e as ferrovias por 100.000 anos, sem gastar mais de 2 quilos. E ainda, vamos, minha alma é sua, caro ancestral, tome-a, vamos abrir uma empresa. Mas perguntou minha idade e, quando soube que eu tinha 68 anos, declinou muito educado minha proposta, provavelmente não querendo tirar vantagem. Continuou enaltecendo as vantagens admiráveis do rádio e gabando-se de como, com seu calor natural, poderia derreter o equivalente ao seu próprio peso de gelo 24 vezes em 24 horas e continuar indefinidamente sem perder massa ou peso, como um único quilo, se exposto neste cômodo, lamberia o lugar inteiro como uma rajada do inferno e me deixaria esturricado em questão de segundos. Foi então que o interrompi. Mas o senhor está aqui, Sua Majestade, com seus 400 quilos, e a temperatura está amena. Não entendo. Bem, disse ele hesitante, é um segredo, mas posso revelá-lo, pois estes químicos enxeridos e impertinentes vão acabar descobrindo mesmo, mais cedo ou mais tarde. Não sei se o senhor leu o que Madame Courrier escreveu sobre o rádio, mas como ela andou investigando seus esplêndidos segredos, listando cada um e ressaltando suas especialidades, ela afirma que os compostos do rádio são naturalmente luminosos, ou seja, não necessitam de carvão para produzir luz. Também diz que um recipiente de vidro com rádio torna-se espontaneamente um condutor de eletricidade, sem precisar de energia do carvão ou da água para gerá-la. Para ela, o rádio possui a característica extraordinária de liberar calor de maneira espontânea e contínua, de modo que todas as máquinas do mundo poderiam funcionar sem carvão. Ela examinou a pechblenda em busca de suas substâncias radioativas, isolou e nomeou 3. A combinada com bismuto ela chamou de polônio, a com bário, rádio, e a terceira, actínio. Agora ouça. Ela disse que o problema agora era separar o polônio do bismuto. Essa é a tarefa que nos ocupou durante anos, a mais difícil. Anos, veja bem, anos. É assim que essas pragas, esses cientistas fazem. Cutucam, escarafuncham, arrancam. Gostaria de levar um comboio deles comigo. Seria uma economia. Sim, anos. Nunca desistem. A corja toda é assim, insistente com paciência, esperança, fé e tenacidade. Colombo e sua laia. Com o rádio, essa senhora acrescentou um novo mundo aos bens do planeta, igualando-se a Colombo e seus pares. Está dedicada à separação do polônio e do bismuto. Quando isso acontecer, o que acha que terá criado? Diga-me, Majestade. Mais um novo mundo e gigantesco. Vou explicar, pois o senhor jamais imaginaria sua dimensão e ela própria sequer desconfia. Por favor, Majestade. O polônio, isolado do bismuto e independente, é a única energia capaz de controlar o rádio, limitando suas forças destrutivas, que, uma vez domesticadas e subjugadas, podem executar tarefas úteis e lucrativas para sua raça. Examine minha pele. O que o senhor acha? É delicada, sedosa, translúcida e fina, como uma película gelatinosa. Espetacular, Majestade. É feita de polônio, mas o resto é todo de rádio. Se tirasse minha pele, o mundo desapareceria em explosão com um piscar de olhos,
e os resquícios da lua pulverizada espalhariam no espaço uma chuva de cinzas. Um calafrio percorreu meu corpo, mas não comentei nada. O senhor entende agora, prosseguiu. Por dentro, estou em chamas. O sofrimento é atroz e minhas dores imensuráveis e eternas. Mas minha pele protege o Senhor e o resto do mundo de uma tragédia. Calor é energia, mas só é útil para a humanidade se puder ser controlado e ter sua aplicação graduada pela necessidade. No entanto, isso ainda não pode ser feito com o rádio. Ele só lhe será útil quando puderem controlá-lo com um polônio. Posso liberar do meu corpo a potência de rádio que quiser, com a intensidade que quiser. Posso acionar a bateria de um relógio ou destruir o mundo. O senhor notou como acendi aquele charuto impuro com o meu dedo? Eu me lembrava muito bem. Imagine quão ínfima era a fração de energia liberada para esse mínimo gesto. O senhor está ciente de que tudo é feito de moléculas inquietas e rotativas? Tudo. Móveis, rochas, água, ferro, cavalos, seres humanos, tudo que existe. Sim, moléculas de tamanhos e pesos diferentes, mas nenhuma grande o bastante para ser vista sem um microscópio. Sim, e que cada molécula é composta por milhares de partículas diferentes e incansáveis chamadas átomos? Sim, e que até bem pouco tempo o menor átomo conhecido pela ciência era o de hidrogênio, 1000 vezes menor do que os átomos que compõem qualquer outra molécula? Sim. Bem, o átomo do polo positivo do rádio é de 5000 vezes menor daqui deste átomo. Esse átomo, diminuto e inclassificável, se chama elétron. Então, por conta da duradoura afeição que tenho por você e por sua linhagem familiar, vou lhe revelar um segredo, que nem mesmo os cientistas sabem. O segredo da luminescência dos vagalumes e insetos fosforescentes, que a luz deles é oriunda de um único elétron ligado a um átomo de polônio. Vossa Alteza, que coisa fantástica! A ciência adoraria conhecer o segredo que tem confundido e frustrado toda a pesquisa desse campo há mais de 2 séculos. Pense, um sigelo elétron, 5000 vezes menor que o já invisível átomo de hidrogênio, é quem produz a explosão de luz vívida que deixa as noites do verão tão encantadoras. E pense no seguinte, falou Satã. Essa é a única instância em toda a natureza em que o rádio existe em estado puro, sem ligações com outras substâncias, o que faz o polônio experimentar o gosto da emancipação e leva o par a trabalhar junto, em graciosa e benéfica parceria. Agora, imagine que o invólucro protetor do polônio tenha sido removido. A centelha do rádio não pulsaria mais que uma vez e o vagalume estaria vaporizado. Importa-se se eu usar esta velha tipografia de ferro? Não, majestade, nem é minha mesmo. Então vou destruí-la. Observe. Acendo este vistoso charuto com o calor da energia de um único elétron, ou consigo iluminar um inseto, mas agora vou usar 20.000 elétrons. Ele tocou o objeto maciço que explodiu como o estampido de um canhão e sobrou apenas o vazio no lugar onde ele esteve. Por 3 minutos, o ar se transformou em uma nuvem rosa e densa de fagulhas, através da qual Satã pairava indistinto e vago, até que a nuvem se dissipou, revelando novamente o suave luar. Viu? O rádio de 20.000 insetos luminosos poderia fazer andar um carro de corrida para todo sempre. Não há desperdício ou redução. E acrescentou de modo casual. Lá em casa, só usamos rádio. Eu estava perplexo e interessado também, pois tenho amigos e parentes por lá. Sempre achei,
pelo menos que ensinaram desde pequeno que o combustível do inferno se limitava a carvão mineral e enxofre. Ele captou esse pensamento e respondeu: Todo mundo pensa logo em carvão mineral e enxofre. Eu sei, mas está errado. Até poderíamos usar, mas o material tem sérios problemas. Não é exatamente limpo, produz normalmente um fogo muito brando e pode ser difícil, se não impossível, manter a temperatura alta aos domingos. Além do mais, no que diz respeito ao abastecimento, nem todos os mundos e sistemas dariam conta de nos abastecer sequer pela metade da eternidade. Sem rádio, não haveria inferno, pelo menos não um inferno decente. Por quê? Porque se não tivéssemos rádio, teríamos de revestir as almas em outro tipo de material, e assim elas se incendiariam e estariam livres. Não resistiriam nem uma hora. Compreende? Sim, é verdade, mas achava que eram revestidas por suas próprias peles, pelo menos é o que vê nas pinturas, na Capela Sistina, nos livros ilustrados, né? Enfim. Sim, é como retratam nossa aparência demoníaca no mundo de vocês, mas não é pele, pois resistiria tanto quanto aquela tipografia. Também iria explodir e virar uma nuvem de fagulhas, arruinando o propósito de encaminhar alguém para o inferno. Acredite, para um bom revestimento, só mesmo rádio. Agora entendi. Eu disse com desconforto profético. Sei que está certo, Majestade. Claro que estou, afinal falo por experiência. Você vai ver quando chegar lá. Comentou como se achasse que eu estava morrendo de curiosidade, mas ele não me conhece. Então ficou pensativo por um instante e disse: Vou providenciar uma fortuna para você. Recobrei o ânimo e me senti melhor. Agradeci-o efusivamente. Você sabe, seguiu, onde acharam ossos da extinta moa na Nova Zelândia? Em uma pilha, milhares e milhares deles amontoados, enterrados a 6 metros de profundidade. E sabe como foi que encontraram presas de mastodonte, que foi extinto no Pleistoceno, enterradas a acres de distância da Foz do Lena, uma mina de marfim que abasteceu caravanas chinesas por 500 anos. E os leitos de fosfato do nosso sul têm quilômetros de extensão, um sem fim de ossos amontoados de diversos animais que nem existem mais. Um cemitério, um imponente cemitério, nada mais do que isso. Por toda a terra há cemitérios como esses. De onde veio esse instinto que faz grupos de criaturas se dirigirem a um local específico para morrer quando percebem que o fim se aproxima? É um mistério. Nem mesmo a ciência foi capaz de desvendar esse segredo. Porém, acontece. Ouça, existe há 1 milhão de anos um cemitério de vagalumes. Admirado, abri a boca para um comentário, mas ele me interrompeu com um gesto, prosseguindo. Está em uma concavidade, quase do tamanho desta sala, no topo de um cume gelado nas cordilheiras. E a concavidade está cheia de quê? De rádio dos vagalumes e do brilho e do calor do inferno. Por incontáveis eras, miríades de vagalumes todos os dias voaram para lá e morreram naquela concavidade, queimados e vaporizados em um instante, cada um deixando como contribuição sua partícula indestrutível, seu único elétron de rádio puro. É energia o bastante para iluminar o mundo todo, aquecer todas as máquinas do globo, gerar energia para o transporte no planeta daqui até a eternidade. E digo mais: toda a riqueza da Terra acumulada até aqui não seria o suficiente para cobrir seu valor em dinheiro. Já que você é meu, então a riqueza também é sua. Quando a Madame Courrier isolar o polônio, revista-se adequadamente com ele e vá buscar o que é seu. Antes que eu pudesse agradecê-lo, ele desapareceu, deixando-me no escuro.
Agora basta localizar a concavidade pela luz que lança nos céus e buscar o polônio, assim que a ilustre dama francesa o isolar do bismuto. Minhas ações estão à venda. Invistam em Mark Twain.